Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E hoje nós vamos falar de desejos. Sim, quando que desejar é do ego? Será que desejar algo é bom ou não é? A maioria das pessoas que está estudando espiritualidade, de repente ali, desenvolvimento pessoal, associa o desejar a algo do ego, a algo egóico, egoísta. Mas então hoje a gente vai tirar essas dúvidas. Eu resolvi gravar esse vídeo, apesar de eu já ter vídeos falando sobre a questão dos desejos aqui. Já tenho uns 3 vídeos falando sobre isso. Fica tranquilo que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar nos cards também os vídeos que estão relacionados com essa questão dos desejos. Bom, o que me motivou a gravar esse vídeo foi uma pergunta que enviaram pra gente e apesar de eu já ter material bastante nessa área, eu resolvi gravar um vídeo mais específico para responder essa dúvida. Tem uma frase que eu gosto muito e que essa frase ela saiu de uma forma assim bem espontânea e intuitiva durante uma das minhas lives. A frase que eu gosto muito é: o desejo é a semente da realidade. Exatamente, o desejo é a semente da realidade. Quem não sonha, não realiza. Então, se você tem um desejo, esse desejo, ele é uma semente, ou seja, ele é uma árvore em potencial. Mas se você não plantar no solo fértil da sua consciência, vai ser sempre uma semente, não vai deixar de ser uma semente e não vai se tornar uma árvore. Porque muitas pessoas, quando elas começam a estudar a lei da atração, elas pensam que basta desejar que, a lei da atração vai trazer para mim como um mordomo, o universo vai trazer de bandeja para mim, desejei, funcionou. Só que não é bem assim. Então, muitas pessoas, quando estão começando a estudar física quântica, lei da atração, leis do universo, elas pensam que funciona dessa forma, que o desejo é suficiente para materializar aquilo que elas querem, manifestar ou renderizar, né? Mas não é bem assim. Muitas vezes a gente deseja tanto algo e aí aquilo parece que é mais difícil ainda de conseguir. Só que o que manifesta a nossa realidade? O que determina o que vai ser atraído, renderizado, materializado, manifestado na sua vida? Aquilo que está na sua consciência. Então, consciência é a consciência que manifesta todas as coisas na nossa vida. Então, às vezes, a gente deseja algo, porém não está na nossa consciência. Esse algo que a gente tanto deseja ainda não é realidade dentro da nossa consciência. A gente deseja algo, mas não acredita que é possível obter. A gente deseja algo, mas acredita que é muito difícil conseguir aquilo. Então, o que está na consciência? De que aquilo é só um desejo que não tem potencial para se transformar em realidade no mundo físico. E aí, a consciência bloqueia e o seu desejo acaba não se tornando real. Então, entendeu a diferença entre desejar e consciência? É aquilo que você acredita como sendo real, como sendo possível, que você consegue manifestar. Como nós somos na nossa consciência, nós somos na nossa vida física. Aquilo que estamos conscientes de ser é aquilo que a gente vivencia, experimenta no nosso mundo físico. É isso que falam os professores de metafísica como Neville Goddard. Ele diz, você manifesta tudo aquilo que está consciente de ser. O que você está consciente de ser? O que você fala para você, o seu reflexo no espelho quando você está diante da sua imagem? O que você fala? O que você pensa de si mesmo? Tudo isso está determinando os seus resultados na vida. É também o que ensina o Dr. Tom Campbell, que eu sempre estou falando aqui, da realidade virtual, né? Ele fala que a consciência é fundamental, tudo mais é derivado da consciência, né? Então, é a consciência que é a mãe de todas as materializações, e não o desejo. Só que o desejo
Ele é a semente que inicia tudo. Então, por que muitas pessoas que estão estudando espiritualidade, elas pensam que o desejo é algo ruim, que elas têm que matar o desejo delas? Por exemplo, eu recebi essa pergunta que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. A pergunta, eu não vou falar o nome da pessoa que ela pediu para não falar, tá bom? Mas eu achei bem legal, bem interessante essa dúvida dela. Ela disse: tenho uma dúvida que talvez vocês possam abordar em vídeos futuros. Estava assistindo ao vídeo do Caderno da Gratidão como forma de manifestar as coisas e me ocorreu que muitos desses desejos são apenas do ego, né? Então ela estava assistindo o vídeo que eu tenho sobre o Caderno da Gratidão. Já tem 2 vídeos sobre o Caderno da Gratidão. Tem um que é Caderno da Gratidão, escreve que acontece. E é onde eu explico como essa técnica do Caderno da Gratidão já me trouxe tantas coisas maravilhosas na vida, gente. E é a minha técnica favorita, escrever agradecendo como se já fosse algo do passado. E eu consegui muitas coisas e consigo muitas coisas na minha vida fazendo essa prática do Caderno da Gratidão. Agradecendo não só as coisas que eu já tenho manifestadas, renderizadas no mundo físico, assim como agradecendo pelas coisas que eu quero que se manifestem, como se elas já tivessem sido manifestadas, tá bom? E aí ela estava assistindo esse vídeo e ela disse que ocorreu a ela, mas esses desejos são do ego. Olha só, gente, vamos ver como ela continua. Porém, não são necessariamente o melhor para a pessoa. Olha ela aí, falando que talvez esses desejos que você está escrevendo no Caderno da Gratidão não sejam o melhor para você. Será que os desejos que eu estou tendo são os melhores para mim? Será que eu sei realmente o que é melhor para mim? Em outros vídeos sobre lei da atração que já vi, havia este conceito de pedir para o universo que o melhor para a pessoa se realizasse, mesmo que não fosse aquilo que ela achava egoicamente que queria. Desta forma, me ocorreu que seria tão inteligente escrever no Caderno da Gratidão sem especificar as coisas, só desejando que sempre o melhor aconteça para, por exemplo, permitir a evolução e expansão do amor, da paz, do conhecimento, etc., peço por gentileza, caso aceite a sugestão, não citarem meu nome. Não se preocupa, ninguém vai citar o seu nome. Mas obrigada pela contribuição. Então, gente, aqui está um dilema muito comum dentro da espiritualidade, quando a gente começa a estudar a espiritualidade. Será que esses desejos que eu estou tendo são da vontade de Deus para a minha vida? Esse era um dilema que eu sofria bastante. Poxa, eu quero isso, mas será que é isso que Deus quer para mim? Então, esta pergunta já parte de uma ideia, de uma consciência que acredita que Deus, a fonte criadora, o todo universal, está separado de nós. Que os nossos desejos não são os desejos de Deus. E não é assim. O todo é tudo que há. No livro Conversando com Deus, na trilogia, você vai compreender isso. E foi uma das coisas, uma das fichas enormes que caiu para mim, é a unicidade que nós temos com a fonte criadora, com o todo. Que Deus, o todo, a fonte criadora, é tudo o que há. Então, Deus é a formiguinha, Deus é o passarinho voando no céu, Deus sou eu, é você, é todos nós. Ele é tudo o que há, vivendo uma experiência temporariamente humana, temporariamente como uma árvore, temporariamente como um animalzinho, temporariamente como as paredes de uma casa. Deus é tudo e em todas as coisas são Ele se manifestando de uma forma diferente, sob perspectivas diferentes. Então não existe essa separação de que a vontade de Deus é uma e a sua é outra. Ah, mas e se a pessoa tiver uma vontade que seja mal?
até naquilo que a gente diz que é uma vontade errada, a gente aprende. Quantas vezes você já aprendeu com seus erros? Se não tivesse cometido, não teria aprendido. A gente aprende, a gente evolui, a gente expande com tudo que nos acontece. Então, primeira coisa é não separar as coisas. Você e Deus são um só, um só. O Neville Goddard também fala isso, ele até fala algo assim em uma das palestras dele, que ele diz assim: deixe de dizer que seja feita a vontade de Deus, algo assim que ele fala. Será que seja o que Deus quiser? Será que você não sabe o que você quer? Será que você não sabe? Então ele fala sobre isso exatamente. Então os seus desejos, eles nascem já de uma conexão com as necessidades que a divindade em você já trouxe. Então, como é que nascem os desejos? Eu já tenho um vídeo também, que era uma live, falando do ciclo dos desejos. Como é que o desejo surge? Quando você tem uma necessidade, você vai para uma polaridade inversa, e é a lei das polaridades. Você está vivendo uma situação inversa, reversa, que aparentemente parece negativa. Então surge uma necessidade. Por exemplo, de repente você nunca teve necessidade de ter um carro. Você sempre andou de moto, mas de repente, por alguma razão, de repente em épocas de chuva, ou de repente a pessoa teve um filho recém-nascido, e agora, por esta necessidade, ela sente que precisa de um carro. Então vem o desejo de ter um carro. Então vem primeiro o contraste. PS será atendido em 3 passos, lembra? O passo 1 é você viver o contraste que causa a emanação do desejo. Então, os seus desejos, eles são importantes. Seus desejos, eles são importantes para aquilo que você chama de Deus. Se o seu filho, sua filha, sente um desejo, e ele fala para você que ele quer algo, você vai julgá-lo, condená-lo por isso? Tem uma parte tão linda na Bíblia que Jesus fala para os fariseus. Qual pai que o filho, que tendo fome, o filho pedindo um pão, lhe dará uma pedra, pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que é puro amor, né? Então, Jesus falou, se vocês, fariseus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, por que Deus não fará isso? Então, a primeira coisa que você tem que eliminar da sua cabeça é que você e Deus são separados. A segunda coisa que você tem que eliminar também é a crença de que os seus desejos não são certos, não são bons, são maus, são do ego. Qual o desejo do ego? Eu não sei, ela não especificou aqui, mas como eu estava no vídeo que ela assistiu do Caderno da Gratidão, falando exatamente sobre manifestação de carro, casa, prosperidade, esses desejos, normalmente as pessoas dizem que é do ego, né? Mas, gente, qualquer desejo que você tenha, com certeza você quer isso para se sentir bem, para se sentir melhor, mais feliz, mais abundante, mais livre. Então, não é um desejo do ego. Não chame seus desejos de desejo do ego. Se você acreditar que manifestar um emprego melhor, manifestar mais dinheiro, manifestar uma casa melhor, um carro melhor, o amor da sua vida, seja o que for, o corpo dos seus sonhos, se você acreditar que essas coisas são do ego, você está bloqueando as suas chances de manifestar essas coisas. Porque quem é que manifesta? É o desejo? Não. É a consciência. Então, você vai desejar e você vai matar o desejo. Você vai desejar e afoga o desejo. O desejo vai botando a cabecinha para fora da água e você vai lá e afoga. Sai que você é do ego, né? E afoga o desejo. Não pode ser assim. Por que as pessoas relacionam, geralmente, essas coisas que eu citei aqui como sendo do ego, mas não relacionam como sendo do ego o desejo por mais sol, dia de sol?
como ela falou assim, por que eu não desejo mais amor, mais paz para as pessoas, para o universo, né, mais paz mundial e tudo mais? Então, se todas as pessoas tivessem a sua vida interior bem resolvida, não haveriam guerras, não haveria brigas, não haveria todo esse caos que há na sociedade. Porque a sociedade é o resultado do mundo interior dos habitantes dela, né, dessa sociedade. Que a maioria, tendo uma vida interior bagunçada, manifesta uma realidade bagunçada. Então, se eu encontro a paz interior, a paz comigo mesmo, sou bem resolvido, então a sociedade, o que eu manifesto fora de mim, corresponde àquilo que está dentro. Então, o desejo, ele não é uma coisa ruim. Primeiramente, você tem que acreditar nisso. Acredite que os seus desejos, eles são importantes, sim, para Deus, para a sua centelha divina, que quer que você manifeste, sim, as coisas que você deseja. Se eu estou num dia muito frio e eu quero mais sol e eu começo a desejar mais sol, poxa, mais dias de sol, tá muito frio, ou tá chovendo muito, eu tô cansada de tanta chuva, eu desejo mais sol, eu desejo mais sol. Ninguém condena esse tipo de desejo. Assim como a flor, né, é digna do sol, você é digno de todas as dádivas que o universo tem para oferecer. E aí vem um trecho do livro Sete Fala, Eterna Validade da Alma, em que Sete explica exatamente isso. Fala exatamente assim: os seus pensamentos têm uma realidade eletromagnética. Quais são os pensamentos? Como a sua consciência está trabalhando? Está atraindo como um ímã para você mais do mesmo. Mas você deve acreditar que isso é verdade, ou o resto do que lhe direi parecerá um absurdo. Quando você pensa, por exemplo, em termos de fartura e abundância, esses pensamentos atraem para você fartura e abundância como um ímã. No entanto, é necessário algum tempo enquanto você muda as suas crenças. Por que fala crenças? Porque crença é um pensamento repetitivo que virou um hábito dentro da sua consciência. Quando uma pessoa acredita piamente em alguma coisa, é difícil mudar a ideia daquela pessoa, porque virou uma crença, né? Por exemplo, você se encontrará em um período em que pode se sentir bastante enganado quando disser: estou cercado de riqueza e abundância. E você olhará em sua volta e ainda verá que continua pobre e pode achar que isso tudo é uma bobagem. Mas você precisa entender que levou algum tempo para desenvolver suas crenças ao ponto de criar a sua experiência atual. Por isso, em seus termos, pode haver algum espaço de tempo necessário antes que sua nova crença atraia a sua abundância. A sua experiência física segue seus pensamentos e você não pode mudar a experiência sem antes mudar os seus pensamentos. Então aqui Sete está falando que no começo, quando você começa a mudar o seu discurso interno, a mudar os seus pensamentos por um pensamento que você quer que se torne a sua realidade física, no começo você não vai ver os resultados físicos se manifestando, porque você vai falar: eu estou cercado de riqueza e abundância, eu sou próspero, eu sou abundante. E aí você vai abrir o olho e vai ver que nada mudou, porque demora um tempo para que os pensamentos renderizem, se materializem e mudem a realidade física. Demora um tempo, porque essa realidade que você está vivendo agora foi criada ao longo de muitos anos, que você passou alimentando o mesmo padrão de pensamentos. Então, demora um tempo para mudar esse padrão. E se você acreditar que desejar ter mais dinheiro, ter uma casa melhor, um carro melhor, ter o amor da sua vida, ter um corpo mais saudável e bonito nos seus termos, da forma que você acha que é um corpo bonito, então, se você achar que essas coisas são do ego,
você está lutando contra você mesmo. E realmente não vai adiantar você fazer caderno da gratidão, porque você vai escrever lá, estou na minha casa, a minha casa tem tantos metros quadrados e tal e tal. Aí vai ficar aquela voz da acusação, isso é do ego, isso é do ego, por que você não deseja paz mundial no lugar, né? E aí você vai estar lutando contra você mesmo e não vai adiantar fazer caderno da gratidão. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que Deus e você são um só. São um só. Se algo der errado nos seus desejos, não foi para o seu mal, foi para o seu bem. Sempre é para o nosso bem, para trazer aprendizado, crescimento e expansão. Então, confia nos desejos que estão sendo, sabe, que estão aflorando no seu coração. Os seus desejos são importantes, assim como os desejos do meu filho são importantes para mim. Eu lembro que ele pediu um conjunto de brinquedos, que era uma coleção, 5 bonecos, de personagens de um videogame. E ele pediu esses personagens e a gente procurou e não tinha no Brasil. Só tinha aqueles que vêm da China, que são imitação e tal. E a gente mostrou para ele no Mercado Livre. E ele disse, mãe, isso aí esse não é o original, eu quero o original. Só que por um tempo a gente tentou ignorar aquilo, mas ele insistiu que ele queria aqueles bonecos. Então a gente pesquisou e nos Estados Unidos tem os bonecos. E aí a gente viu que dava para comprar, para tentar pedir lá, para alguém mandar para a gente. Foi um transtorno para a gente conseguir esses bonecos para ele, mas a gente se esforçou para fazer com que esse desejo dele se realizasse, se realizou. Demorou 3 meses para os bonecos chegarem, mas os bonecos chegaram. Por quê? Porque como pais, para nós, ainda que pareça, poxa, bonecos, né? Mas para ele, a gente entende que para ele, como filho, como criança, aquilo era um paraíso. Mas são só bonecos, mas é importante para ele. Então imagine a sua centelha divina, os seus desejos. Eles são importantes para Deus, para sua centelha divina. Acredite nos seus desejos. Se você não acreditar, não adianta você escrever no caderno, você vai se auto-sabotar. Então, muito provavelmente, quando você se sente culpado ou acha que Deus não quer, que de mal pode ter para você ter uma casa melhor, um carro melhor, ter uma vida mais próspera, ter o corpo dos seus sonhos, ter o amor da sua vida, nada disso é ruim. Tudo isso você merece. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser próspero, você nasceu para ser abundante, você nasceu para ter uma vida feliz. A vida tem que ser boa para você, porque Deus quer que a sua vida seja boa. E os seus desejos são importantes sim. Acredita nisso. Se você não acreditar, você vai se auto-sabotar e você não vai saber por que as coisas não estão se manifestando na sua vida. Então, comece a entender isso. Assim como a flor é digna do sol, assim como as árvores, os pássaros, a natureza é digna da chuva, da água da chuva, do sol, de toda essa abundância que a natureza é, e Deus cuida delas, e a fonte criadora cuida delas, o fluir cuida delas, vai cuidar de você também. Apresenta os seus desejos humildemente para a fonte criadora. Apresenta seus desejos com humildade, soltando eles, claro. Soltando, é isso que eu desejo, querida centelha divina, querido Deus, querida fonte criadora, seja qual for a divindade que você acredite, apresenta de forma humilde no seu caderno da gratidão, dizendo que é o que você deseja, é o que você quer, sem se sentir culpado ou culpada pelos seus desejos. Seus desejos são importantes. Assim como eu fiz das tripas coração para achar os bonecos para o meu filho, para chegar aqui depois de 3 meses, imagine algo maravilhoso que a sua centelha tem. A sua centelha não tem escassez. Deus não tem escassez. É assim, o universo precisou criar algo, fez assim, criou. Então, para os seus desejos se manifestarem, só tem uma pessoa impedindo. E essa pessoa não é Deus. Essa pessoa é você mesmo com as suas crenças de acredita que seus desejos são do ego. Então, não são do ego. Acredita que seus desejos são
Sim, importantes. Eles valem a pena, eles são a semente da realidade que você sonha viver. Não mate as sementes da sua realidade. Acredite neles. Acredite que são importantes e que sim, muitas pessoas podem se beneficiar. Inclusive sua família, seus amigos, seus parentes, seja quem for. Siga o seu coração, siga os seus desejos, confiando que tudo virá no tempo certo que tem que vir. Pronto, isso é soltar os desejos. Deseja e solta. Deseja e solta, acreditando que sim, que a tua centelha divina, a fonte criadora, está olhando com carinho para cada coisinha que você escreve no caderno da gratidão, no pote dos desejos ou na caixinha dos sonhos, tá bom? Então é isso, minhas centelhas queridas. Eu espero que esse vídeo tenha trazido algum esclarecimento sobre os desejos e que você agora abrace todos os seus desejos e acredite nos seus sonhos, porque quem não sonha, não realiza. Até mais!